Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Trade com Dados no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou ministrar uma aula de Google Colab para vocês, uma aula curta. Só deixa eu me apresentar, me chamo João Gabriel. Eu sou cientista de dados aqui da Trade com Dados e tive a ideia de trazer essa mini aula aqui para você aprender os principais atalhos e 3 dicas bem legais para o Google Colab, que pode te acelerar, pode fazer você economizar muito tempo. Espero que faça sentido para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode ir no direct lá no Instagram, perguntar, tá bom? Então, pessoal, vamos sem muita demora. O objetivo aqui é ser uma aula rápida. Então, o Google Colab, para quem não conhece, é uma ferramenta gratuita do Google para você programar em Python. Você não precisa instalar nada na sua máquina, essa é a principal vantagem dela, e os arquivos ficam todos salvos na nuvem, direto no seu Google Drive. E você está usando uma plataforma na nuvem, você não usa esforço computacional seu ali, né? Você está usando a máquina que o Google te fornece gratuitamente, aí, remotamente. Primeira dica, é possível alterar o tema do Google Colab. Então, se você não gosta do tema claro, você pode vir aqui na engrenagem, ó. Deixa eu vir de novo aqui, ó, canto direito superior. Tema, você pode colocar o Light, que é o claro, o Dark, que é o escuro, tá bom? Ou o Adaptive, que ele segue o seu sistema operacional. Então, vou deixar no Light aqui. Segunda dica, você vem aqui na aba Editor, ó, largura do recuo em espaços. O que é isso aqui? A indentação. Então, quando você pressiona o Tab, você está indentando, né? Que todo mundo sabe que na programação, em Python, você tem que indentar algumas partes do código ali. Então, quando você pressiona Tab, ele vem como default a largura da indentação de 2. E eu recomendo vocês colocarem 4 porque é a convenção, é o que a maioria das outras IDEs utilizam. Então, se você deixa em 4, quando você vai usar esse código que você produziu aqui, baixou para sua máquina, você pode usar no VS Code, no Jupyter Notebook, que você vai estar no mesmo padrão, tá bom? Essa é a segunda dica. Qual é a terceira dica? Quando está usando o Google Colab, uma das coisas meio chatinhas dele é que se está usando um arquivo externo de dados, por exemplo, um arquivo CSV, toda vez que você abre o código, você tem que vir aqui, subir o arquivo para depois puxar ele, né? Isso acaba enchendo um pouco o saco. É a desvantagem do Google Colab, por exemplo, em relação a uma ideia local, que se você já está com o seu arquivo de dados na mesma pasta ali que o seu arquivo do código, você não precisa ficar fazendo isso, né? Aqui você tem que fazer, porque quando você encerra a sessão, quando você for abrir um dia novamente o código, ele não vai estar vinculado àquele arquivo, ele vai estar no código, é claro, a URL, mas você tem que vir aqui e subir nesse diretório. Então existe um pequeno macete aí que dá para melhorar isso, tá? Não é 100%, mas já é muito melhor do que toda vez ter que vir aqui. O que é? Você vincular o seu Google Colab ao seu Google Drive. Você vai deixar a URL do arquivo que você precisa lá do seu Google Drive direto aqui e ele vai fazer esse vínculo, você não vai precisar mais ficar subindo o arquivo. Como que faz isso, pessoal? Eu recomendo vocês entrarem no Instagram da Trade com Dados, tá? Aqui, ó, nosso Instagram. E vem aqui embaixo, tem um post que nós fizemos um mini tutorial sobre isso. Então aqui você tem o código que você precisa, a biblioteca própria do Drive aqui, bem simples, tá? É muito fácil. E você já deixa o arquivo seu que você quer usar. E aí não precisa ficar subindo ali no diretório, já fica vinculado. É só você rodar seu código que ele já puxa o CSV. Essa é a terceira dica. Corre lá no Instagram e tem esse tutorial aí que vai fazer muito... Você vai economizar muito tempo com isso, tenho certeza. Beleza, pessoal. Após essas 3 dicas que eu queria passar para vocês, agora eu vou ensinar os principais comandos do teclado, as hotkeys, né? As shortcuts que a gente fala, que é para você economizar tempo. Tá ali codando, não tem que ficar indo com o mouse. No teclado ele já consegue resolver tudo que você precisa. Quais que são os principais atalhos aqui que vão te ajudar? Quando você está trabalhando aqui, tem que pegar o costume de usar muito as setas do teclado. Então, as setas, quando você está dentro de uma célula, ela pula de uma linha para outra. Se você quer que as setas passem de uma célula para outra, sem precisar ficar indo de linha em linha, você tem que sair do modo edição, que é o que nós estamos agora, e ir para o modo seleção. Como que faz isso? Pressiona o ESC. Então, pressionou o ESC, eu saí da edição da célula e agora as setas me levam para as outras células, tá vendo? E se eu quero voltar para a edição, venho aqui em qual eu quero e eu aperto Enter. O Enter ele volta para o modo edição. Próximo comando, se eu estou aqui editando, por exemplo, estou fazendo esse Markdown aqui, quero adicionar uma célula acima, Ctrl M A. Ele executa o que eu estava fazendo e já adiciona uma nova célula acima. Se eu quero uma nova célula abaixo, como que é? Ctrl M B. Tá? É B de below e A de above. E vocês vão ver que vários comandos é Ctrl M e alguma letra. Então aqui no caso Ctrl M A, Ctrl M B. Próximo, transformar
célula de código em Markdown. Então, se eu estou fazendo uma célula aqui, eu não quero que ela seja código, eu quero que ela seja um Markdown. Ctrl M, M. Transformou. Quero voltar agora um Markdown para código. Ctrl M, Y. Ó, por exemplo, esse Markdown aqui, ó, Ctrl M, Y, ele seria código. Ctrl M, M, ele vira um Markdown. Próximo atalho, quero deletar uma célula inteira. Estou editando uma célula aqui, eu quero deletar ela inteira. Ctrl M, D. D de delete. Quero desfazer uma alteração de célula. Ctrl M, Z. O Ctrl M, Z, ele desfaz uma alteração de célula. Então, por exemplo, se eu apaguei uma célula, ele volta. Se eu quero desfazer alterações de texto, então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, escrevi aqui o teste, e eu quero desfazer isso aqui, ou, por exemplo, eu estava melhor, né, para exemplificar melhor. Estava aqui e apaguei sem querer essa linha. Então, aqui eu não vou dar Ctrl M, Z, porque isso não foi uma alteração de célula, e sim de texto. Então, aí eu vou usar o Ctrl Z normal, tá? O Ctrl M, Z para alterações de célula. Vamos lá, próximo. Se eu quero mostrar as linhas do código, Ctrl M, L. L de lines. Então, Ctrl M, L mostra... Opa, apertei errado aqui. Ctrl M, Y. Ó, Ctrl M, L. Beleza? Um outro atalho muito interessante. Se eu estou editando essa célula aqui, deixa eu apagar a linha. Se eu estou editando essa linha aqui, e eu quero, na verdade, que essa ação 4 esteja ali logo abaixo de ação 1. Para não ter que copiar, colar, depois apagar ou recortar, o que eu faço? Vou na linha que eu quero, seguro o Alt e vou com a seta para cima. Ele transporta a linha inteira para cima e para baixo. Um outro atalho bem parecido desse é o Alt, Shift e as setas. O Alt, Shift e seta, ele duplica a linha que eu tô. Então, por exemplo, ó, Alt, Shift e seta para cima. Ele duplicou, jogou mais uma. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na ação 2. Alt, Shift para baixo, duplicou ela para baixo. Joia? Se eu quero apagar a linha que eu estou trabalhando aqui, então, por exemplo, quero apagar essa ação 2. Como que é? Ctrl Shift K. Ctrl Shift K, ele apaga a linha inteira. Ó. Ctrl Shift K. Agora vamos falar um pouquinho da indentação. Quando eu quero indentar, todo mundo sabe que é com o Tab, né? Então, por exemplo, ele deu aquele recuo dos 4 espaços, que é o que nós definimos ali, ó. 1, 2, 3, 4. Mas se eu quero indentar mais de uma, eu posso selecionar todas que eu quero indentar, olha. Então eu quero indentar essas 3 primeiras linhas. E eu aperto o Tab. Ele já indenta tudo junto. E se eu quero voltar a indentação, eu aperto Shift Tab. Ele volta, ó. Tab indenta, Shift Tab reverte a indentação aqui. Bacana, né? E para finalizar, um último atalho. Esse aqui é bem legal, porque quando você quiser revisar ou descobrir novos atalhos, o Google Colab tem uma lista deles. Então você vai apertar Ctrl M, H. Ctrl M, H. Então aqui no Ctrl MH ele abre aqui preferências do teclado, você tem a lista de todos os atalhos e além de você poder editar, apagar, criar novos aqui, então fica bem personalizado, tá? Os que já existem ele já mostra aqui, beleza? Então pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha ajudado, tenha feito sentido, tá? Que você possa aí codar de forma bem mais prática, bem mais rápida. Um abraço e até a próxima, valeu!